Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou Luiz Horato e hoje eu vou tentar resolver dois quebra-cabeças, dois mistérios sobre a guerra ou as guerras, as maiores guerras que neste momento lastimavelmente assolam os países diretamente envolvidos e, por extensão, assolam o mundo inteiro, nos assustam muito e, evidentemente, traz prejuízo não só para os países envolvidos, evidentemente, traz dor, sofrimento, tristeza, mas também para o restante do mundo, lamentavelmente. Vamos tentar mostrar como as duas principais guerras estão interligadas, de que forma elas estão interligadas e também como a Ucrânia pode, surpreendentemente, dar uma reviravolta em tudo isso e ser ela que vai decidir o futuro das guerras, inclusive não só da própria guerra, da qual ela foi vítima há mais de 4 anos, quando Putin ordenou a invasão da costa leste do país vizinho da Ucrânia no dia 24 de fevereiro de 2022, portanto há mais de 4 anos, mas também da guerra no Golfo, que foi deflagrada no dia 28 de fevereiro deste ano, quando os Estados Unidos, juntamente com Israel, por ordem do presidente norte-americano Donald Trump e do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, invadiram ou bombardearam o Irã, sob o pretexto de que o Irã é uma ameaça, e que de fato é, todos nós sabemos, à segurança nas redondezas, na vizinhança, sobretudo nos países do Golfo, no Oriente Médio. E a principal vítima, entre aspas, ou o principal alvo seria exatamente o Estado de Israel, que são inimigos mortais há séculos, digamos assim. Só que não, Israel, na verdade, foi declarado como Estado a partir da Segunda Guerra Mundial. Mas vamos lá ao tema principal deste vídeo. Segundo especialistas, os principais fatores que unem essas duas guerras, de certa forma, é exatamente o preço do petróleo, que evidentemente assola todo mundo, que está oscilando já entre 100 e 115 dólares, lamentavelmente, e também a tecnologia militar. E isso acontece porque, num primeiro momento, um dos principais trunfos dos iranianos é exatamente a quantidade de drones que eles têm, o poder bélico desses drones e também o preço baixo conhecido até agora. Cada drone ucraniano, os chamados Shaheds 136, custam em média 50 mil dólares cada um. É caro, dá alguma coisa em torno de 300 mil reais, um pouco menos, 260 mil reais, mas é bem mais barato que os drones, ou seja, que os mísseis usados por Israel e também pela Ucrânia, e também poderiam ser usados pelos demais países do Golfo que estão sendo atacados pontualmente pelo Irã, para se defender. Só que esses mísseis que estão sendo usados, eles são muito caros, eles são de origem norte-americana e são exatamente os mísseis chamados TED, que custam de 12 a 15 milhões de dólares cada um, vejam só a disparidade no preço. O iraniano custa 50 mil dólares. Ou seja, um míssil TED norte-americano pode custar entre 240 a 300 vezes mais que um drone iraniano.
E também tem um míssil Patriot, que é um pouco mais barato, ele custa 4 milhões e 500 mil dólares, mas mesmo assim é super caro. O preço dele dá para comprar, eu vou fazendo um cálculo de padeiro, como eu já fiz antes, dá para comprar 90 drones iranianos. Então, é uma desproporção muito grande. E, evidentemente, por serem caros, também demora muito mais para produzir os mísseis norte-americanos do que os drones iranianos. Não sabemos qual a velocidade de produção dos drones iranianos, mas com certeza são milhares de drones por mês, ou algumas centenas, enquanto que os Estados Unidos só é capaz de produzir 65 mísseis Patriot por mês. Outra grande disparidade que, evidentemente, nesse quesito de tecnologia militar, os Estados Unidos saem perdendo de lavada. Então, mas aonde que a Ucrânia entra nisso, que até agora só vem, teoricamente, perdendo a guerra para o Vladimir Putin lá na Rússia. Tanto é que ela tem nada menos que 20% do seu território ocupado há alguns anos. A Rússia não avança, mas, por outro lado, a Ucrânia também não consegue expulsar os inimigos. Então, criou-se uma situação, de certa forma, estática em termos de ocupação territorial ucraniana pelos invasores soldados russos. A grande novidade é que, em meio à guerra, o que o Irã e as dificuldades de obter recursos e tecnologia militar e recursos financeiros, embora a Ucrânia tenha recebido aí bilhões de dólares dos Estados Unidos e da União Europeia e de outras fontes. Evidentemente, a Rússia também recebeu ajuda externa para manter a guerra dos seus países aliados. Inclusive, a Venezuela estava ajudando bastante a Rússia quando o Nicolás Maduro ainda era o ditador em exercício, digamos assim. Mas voltando aqui ao assunto do drone e tecnologia militar, o que a Ucrânia fez, criou no seu próprio quintal, com a sua própria tecnologia, com seu próprio conhecimento e criatividade, drones bastante eficientes. Esses drones que a Ucrânia desenvolveu com tecnologia própria, eles são capazes, são drones caçadores, são capazes de caçar, perseguir um drone iraniano no raio de quase 40 quilômetros a uma velocidade de quase 300 quilômetros por hora. Então, aí já tem uma grande vantagem. E a principal vantagem desses drones é o custo. Vejam bem, o drone iraniano, que é considerado barato em relação aos mísseis norte-americanos, custa 50 mil dólares. Só que com o preço que se constrói um drone iraniano, dá para construir 25, vejam bem, 25 drones ucranianos. Olha só que vantagem tecnológica em termos na relação custo-benefício. Então, aquele drone do Irã, chamado Shahed 136, não sei se é assim que se pronuncia, que tinha uma vantagem gritante sobre o míssil Tchad, lá norte-americano, que custa de 12 a 15 milhões de dólares, e também sobre os mísseis Patriot, fabricado nos Estados Unidos, o Patriot PAC-3 MSE. Agora temos uma nova arma extremamente barata e eficaz. E essas armas são exatamente os drones caçadores. O Sting, que significa picada, que é iraniano, e também o P-1 Sun, Sol, né? Então, esses drones que custam só 2 mil dólares cada um, com toda essa eficiência, evidentemente podem
concorrer para, inclusive, para o fim da guerra, ou ter uma participação bastante marcante, bastante efetiva no fim da guerra do Golfo Pérsico, ou seja, essa guerra foi deflagrada pelos Estados Unidos junto com Israel contra o Irã, e também, por conseguinte, por uma questão de bônus e recompensa, num segundo momento, trazer, ou seja, resgatar em maior volume, em larga escala, a ajuda que os Estados Unidos estavam dando e suspenderam para a Ucrânia, juntamente com a União Europeia, que ainda tem mantido a ajuda, só que em menor escala, justamente porque eles também têm que se preparar contra os efeitos nocivos da Guerra do Golfo, que, evidentemente, essa Guerra do Golfo, num primeiro momento, passou a ser muito mais interessante, digamos assim, para a União Europeia e principalmente para os Estados Unidos junto com Israel do que a guerra da Rússia contra a Ucrânia, que está, de certa forma, esquecida. Mas isso tem um lado bastante positivo. Com isso, o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, vai resgatar uma coisa que está meio em baixa para ele, que é exatamente poder e dinheiro para tentar um acordo de paz, tentar finalizar essa guerra absurda do Putin contra a Ucrânia. E para isso ele já tomou algumas providências, inclusive enviou para o Golfo nada menos que 228 especialistas para treinar, para orientar, passar a tecnologia dos drones criados pela Ucrânia, esses que eu acabei, bastante eficientes e de baixo custo, $2.000 cada um, para os militares que estão atuando contra o Irã na Guerra do Golfo. Inclusive, não só Estados Unidos e Israel, mas também nos 8 ou 9 países vizinhos, digamos assim, que também foram atacados pelo Irã, para que esses drones ucranianos baratíssimos sejam incorporados ao sistema de defesa de todos os países vizinhos do Irã, que, como eu disse, estão sendo atacados, ainda que pontualmente, mas de forma covarde pelo Ayatollah, ou seja lá quem for, pelas autoridades iranianas, comandados aí, sabemos, pela Guarda Revolucionária Iraniana, que também sabemos que é o grande suporte de poder bélico e talvez até financeiro e militar da Ucrânia, que faz com que eles se sustentem como um país que, embora tenha um povo maravilhoso, tem um poder corrupto, tem um poder nefasto, tem um poder abominável, ou seja, tem um staff de poder corrupto, nefasto e abominável que assusta a todos nós, inclusive nós brasileiros que estamos longe da vizinhança iraniana, felizmente, graças à geografia e ao bom Deus, tá bom? É isso, se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, um grande abraço e tchau. Até mais.